Introversão crônica é uma doença progressiva que corrói o senso de eu até que a vida se torne ingovernável. Sem intervenção, esse isolamento afetivo torna-se física e afetivamente fatal, forçando a alma a se retirar do mundo até que reste apenas o vazio. Esta patologia opera através de uma adicção ativa à desconexão. O indivíduo depende de devaneios compulsivos e máscaras sociais para sobreviver ao dia, resultando em um estranhamento do próprio corpo e das próprias emoções. A concha do isolamento funciona como uma prisão psicológica construída pelo próprio sujeito. A mente se refugia nessa estrutura rígida para evitar o estresse e a dor moral de existir na realidade. Trata-se de um vício na ausência emocional. Quando o isolamento deixa de ser um traço de personalidade e passa a ser uma estratégia de fuga, o tratamento torna-se uma questão de sobrevivência. Tentativas de cura externa costumam falhar diante desta doença. Mudar de cidade, trocar de emprego ou fazer promessas por simples força de vontade não desfazem a alienação interna. Forçar a socialização sem as ferramentas corretas desencadeia uma síndrome de abstinência. O corpo e a mente, habituados ao silêncio da concha, são atingidos por um pânico agudo e um vazio invasor que a socialização superficial não consegue preencher. A recuperação só encontra espaço para germinar no fundo do poço. O processo começa quando a dor existencial de viver escondido finalmente supera o medo paralisante de encarar o mundo. Interromper esse ciclo exige o desmonte da ilusão de controle do ego. O programa de 12 passos adaptado oferece o suporte estrutural necessário para guiar o indivíduo para fora de si mesmo. A primeira fase foca na rendição absoluta. Aceitamos que a luta contra a alienação, nos termos do ego, foi perdida. No passo 1, o indivíduo admite impotência perante a adicção ao isolamento. Reconhecer a vida ingovernável permite a entrada de ajuda externa. Os passos 2 e 3 preenchem o vazio deixado pela alienação com a crença em um poder superior. Este conceito é individual e pragmático, servindo como um ponto de apoio fora da lógica distorcida do isolado. Esse poder externo atua como uma âncora de sanidade. A mente que adoeceu no isolamento não possui as ferramentas para se curar sozinha. Ela precisa de uma referência que não dependa de suas próprias justificativas. A recuperação depende da aceitação humilde de que a autonomia total é uma rota de fuga. O introvertido crônico reencontra sua função no mundo ao admitir que precisa de auxílio para existir. A fase 2 inicia uma limpeza interna profunda. Através dos passos 4 a 7, o indivíduo realiza um mapeamento implacável de sua própria arquitetura mental. O passo 4 exige um inventário moral destemido. Esta análise forense expõe as raízes do perfeccionismo e os traumas que alimentam o crítico interno, transformando a vergonha oculta em dados concretos sobre o papel. Vocalizar as descobertas para outro ser humano é a tarefa do passo 5. Este ato quebra a câmara de eco do isolamento, forçando a luz da realidade a atingir os segredos que antes sustentavam a concha. Nos passos 6 e 7, o foco muda para a remoção desses defeitos. O indivíduo prontifica-se a abandonar a rigidez de caráter e a onipotência, rogando pela liberdade de viver sem os grilhões do passado. Expor essas falhas destrói o sustento da alienação. A doença sobrevive no segredo. A transparência absoluta dissolve as fundações que mantinham o sujeito escondido. Na fase 3, a teoria deve encontrar a prática. Os passos 8 e 9 exigem que a limpeza interna seja validada através do contato e do atrito com o mundo exterior. O passo 8 consiste em listar todas as pessoas prejudicadas pela ausência e negligência do isolado. O egocentrismo da doença é confrontado pelo reconhecimento do sofrimento causado aos outros. As reparações ocorrem no passo 9. O indivíduo enfrenta o desconforto social para consertar os danos, restaurando o contato real onde havia silêncio. Para quem viveu em alienação, a reparação mais significativa é o retorno à participação ativa. Existir de forma integrada na sociedade comunica uma mudança mais profunda do que qualquer pedido verbal de desculpas. Reconstruir pontes externas sela as rotas de fuga.
O compromisso social torna o retorno ao isolamento um custo que o indivíduo não está mais disposto a pagar. A fase 4 foca na manutenção diária. A introversão patológica permanece latente, pronta para retomar o controle diante de níveis elevados de estresse ou negligência emocional. O passo 10 utiliza o inventário diário como uma válvula de segurança. Admitir erros prontamente impede o acúmulo de ressentimentos, que poderiam envenenar o espírito e forçar um recuo para a concha. Através do passo 11, o indivíduo busca o contato consciente com o presente por meio da prece ou meditação. A meta é a sanidade contínua, mantida através da disciplina de viver só por hoje. Esta vigilância constante libera a pressão psicológica. O indivíduo aprende a gerir suas emoções em tempo real, eliminando a necessidade de fugir da realidade para encontrar alívio. O processo culmina no passo 12, o despertar espiritual. O terror existencial e a solidão opressiva dão lugar a um novo sentido de direção e pertencimento. A sanidade do introvertido depende de um paradoxo central. Ele só mantém sua sobriedade emocional ao dar aula para outros. Ajudar quem ainda sofre no isolamento é a defesa definitiva contra a recaída. O serviço altruísta rompe o egocentrismo narcisista da doença. Ao focar na necessidade do outro, a mente é forçada a operar fora de seus antigos padrões autodestrutivos. A libertação da vergonha é fruto de uma integração vulnerável com a humanidade. A jornada termina na aceitação plena da vida exatamente como ela é, sem a necessidade de máscaras ou fugas.